Amém? Feche os seus olhos. Vamos colocar o nosso coração agora à disposição da palavra do Senhor neste momento. Pai, nós estamos aqui, Senhor, e queremos apresentar neste momento o nosso coração, apresentá-lo e colocá-lo à disposição da Tua palavra, para que aquilo que o Senhor tem para falar, para ministrar ao nosso coração, que Ele entenda, que Ele receba, que Ele possa, Senhor, reter a Tua palavra nessa noite, Senhor. Nós Te louvamos e pedimos que, da mesma maneira, o Teu Espírito continue agindo, Senhor, neste lugar, para que tome as nossas mentes cativas neste momento, Senhor, para que nada daquilo que tem nos incomodado durante essa semana, ou as coisas que estão por vir para a próxima semana, que nada disso venha nos tirar, venha nos roubar da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem para fazer e ministrar ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém, amados. Nesses dias nós temos entendido, recebido do Senhor, muitas palavras que nós entendemos que elas estão vindo para nos moldar, para aquilo que Deus deseja fazer. Nós temos ouvido muito sobre os dons, sobre o Espírito Santo. Nós fomos ministrados sobre o dom de cura, milagres. E o Senhor, Ele tem desejado preparar uma igreja que possa impactar essa cidade. Vamos começar pela cidade. Que possa impactar. Então o Senhor Ele está, amado, nesses dias liberando sobre nós armas. Porque esses dons, eles são armas. Armas para conseguirmos... A palavra fala que a igreja precisa avançar contra o inferno. E essas armas que temos recebido é para isso. É para resgatar. É para tirar. É para arrebatar as pessoas que estão a caminho do inferno. Então o Senhor, Ele está nos preparando, Ele está nos forjando e trazendo à memória, a nossa memória, porque tudo aquilo que nós temos ouvido, amados, não são grandes revelações, mas são coisas que são essenciais para a vida da igreja, que nós temos deixado de praticar. Nós temos deixado de orar, nós temos deixado de acreditar, nós temos deixado e temos seguido a nossa vida dia após dia, e nos esquecendo do nosso chamado, nos esquecendo daquilo que nós temos, como o Samuel acabou de falar, o nosso ID, nós temos nos esquecido, porque nós vamos ficando confortáveis. Eu queria começar com, você pode abrir o Salmo 23, amém? O Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me dão direção, ou me consolam, depende da tua versão. E eu estou falando aqui sobre os dons do Espírito, mas eu comecei com o Salmo 23, porque quando nós lemos o Salmo 23, nós até, vamos dizer que mais de 80% tem esse Salmo, pelo menos até o versículo 4 inteiro, de cor. Quantos tem de cor já no seu coração, na sua mente? Quando você pensa, você já sabe até várias versões. Na versão tal, eu sei, na versão tal. E esse salmo, ele traz, quando você lê, ele traz isso para nós. Ele traz esse lugar de aconchego. Você parece que nós somos transportados para esses pastos verdejantes. É onde nós queríamos viver, onde nós queríamos estar. E o Senhor começou a trazer isso para o meu coração. Que nesse tempo, amados, eu sempre tenho falado isso, e eu torno a repetir. Nesse tempo nós estamos vivendo um dos piores tempos para a igreja, para sermos igreja, para estarmos como igreja. É um dos piores tempos. Eu não sei,
eu sei que houve perseguições, houve tantas coisas na história da igreja, mas esse é o tempo em que a igreja, ela está acuada. E quando eu vejo assim que, quando eu olho para esse texto, por isso comecei com ele, com esse salmo, eu penso, Senhor, é esse lugar que parece que a gente ia estar protegido do mundo e de tantas coisas. Mas aí nós começamos a entender que a igreja precisava sair das quatro paredes e nós começamos a entender isso. Só que muitas vezes, amados, quando essas ovelhas, porque quando eu comecei a imaginar esse cenário do Salmo 23, eu comecei a imaginar as ovelhas saindo ali do aprisco e sendo conduzidas aos pastos verdejantes, sendo levadas a águas tranquilas. Se passasse algum perigo, ele estaria ali com o seu cajado. Se eu me desviasse um pouquinho, ele estaria ali com a sua vara para me corrigir. Então, parece uma vida tão tranquila quando saio do aprisco. Por quê? Porque eu tenho um pastor que está me guiando. Mas nesse tempo nós começamos a ficar atordoados. Imagine você. Vamos nos colocar no lugar desse texto, desse salmo, como uma ovelha. Como essa ovelha que quer essa tranquilidade. Está ali, você tem a voz, você conhece a voz do seu pastor. E de repente você sai, começa a andar com o seu pastor, mas daqui a pouco começam muitas vozes. Muitas vozes. Muitas vozes. E você já fica atordoado e pensando, qual que é a voz do meu pastor? Qual que é a mesma voz do meu pastor? Então nós queremos avançar como igreja, sair das quatro paredes, mas nós não podemos caminhar de qualquer maneira. Nós temos que lembrar que nós temos um pastor que vai nos conduzir, que é Jesus. E nesse tempo de muitas vozes, amados, nós temos nos perdido. Quando eu falo que é uma igreja que está acuada, é uma igreja difícil hoje de liderar, por quê? Por causa de tanta informação, tantas vozes. Quando eu estava também pensando aqui, né, no Salmo, eu comecei a lembrar das nossas pantomimas. É assim que fala, Daniel? Pantomima? Vocês lembram quando tinha aqueles teatros que era só? E eu comecei a imaginar esse Pastos Verdejantes, daqui a pouco, lembram das pantomimas que começava tudo tão bonitinho, daqui a pouco dava aquela explosão do som, e tudo mudava, e já vinha, escurecia a luz, e eu comecei a me sentir assim, pensando nesse salmo, e pensando na situação onde que nós estamos hoje, com tantas coisas ao nosso redor. E quando Jesus nos chama de ovelhas, que nós somos ovelha do aprisco dele, do pastoreio dele, ele dá essa característica, porque a ovelha é eu ia dizer essa pessoa, mas ele é esse bicho inocente, que quer seguir, que precisa, dependente. Mas aí nós começamos a ouvir tantas vozes e a gente fica, qual é a voz do meu pastor? Qual é a voz do meu pastor? Eu também me lembrei de um fato, né? Que eu postei até no grupo das edificadoras, uma luta da Miriam. Cadê a Miriam? Eu vi a Miriam por aqui. Cadê a Miriam? Tá lá. É você mesmo. Eu postei uma luta dela, né? Que ela é atleta, nós temos várias irmãs aqui, né? E eu senti muito, eu estava assistindo a luta dela e eu ouvindo todas aquelas vozes, e eu também me lembrei disso. Eu até fiz uma reflexão ali no grupo. Porque naquele momento que ela está ali, lutando, existe a voz do professor dela. Mas no meio daquela voz, existe a voz do outro professor, que está colocando para a adversária dela todas as suas fraquezas. Enquanto o seu professor está dizendo, vai, você consegue, falta mais minutos, vai tantos minutos, o outro professor está gritando. Ela está cansada, ela está fraca. Aguenta mais um pouco, aí ela não está aguentando. E ele começa a expor toda a fraqueza dela. Ao mesmo tempo, o professor dela está dizendo, você consegue, falta tantos minutos, você vai conseguir. E ao mesmo tempo, existe uma arquibancada que grita o nome dela e grita o nome da adversária. Ao mesmo tempo, grita, põe o pé, dá a volta, pega o pescoço, E ela tem que discernir qual voz ouvir.
E eu achei muito isso, muito real para nós e para esse momento que o Senhor está nos conduzindo nessa palavra. Essa luta, esse lugar, amados, é o nosso lugar, é onde nós estamos. E nós precisamos discernir, vocês vão ouvir bastante essa palavra, discernir a voz do nosso pastor. Porque ele vai nos motivar. Quando está bem difícil, ele vai nos motivar. Ele vai dizer quem nós somos. Vocês lembram quando Gideão estava naquele lugar ali oprimido e chega o anjo do Senhor, ele está ali escondido, oprimido, e chega o anjo do Senhor e fala, e sauda ele, poderoso guerreiro. E se Gideão não estivesse sozinho ali, ele ia olhar para trás, porque ele não se achava daquele jeito. Então, quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós conseguimos seguir em frente, mas quando nós damos ouvido ao adversário, amados, ele é cruel. E ele vai expor para nós mesmos todas as nossas fraquezas e que nós não temos condições de seguir em frente. Esse é o papel dele. Então nós precisamos aprender, voltar para esse lugar. Porque quando nós deixamos de conhecer a voz do nosso pastor é porque nós não estamos tão perto dele. Então nós precisamos voltar a ser conduzido por esse cajado, por essa vara, a ser levado às águas tranquilas, aos passos verdejantes. Amém? Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12, amém? A partir do verso 1, diz assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, Jesus, seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Repita, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, ao outro, dons de cura, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, e a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, e outros, variedades de línguas, e ainda a outros, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, dentro desse texto, nós temos já ouvido muitas coisas nesses domingos, sobre cura, sobre milagres, e o Senhor deseja, e Ele está liberando isso. Muitos que vieram aqui foram reativados nesses dons, porque o Senhor deseja usar a vida da igreja. Amados, Deus deseja. Nós somos a resposta para esse mundo. Nós somos a voz de Deus para esse mundo. Nós somos as mãos dEle. Então Deus, Ele precisa da igreja, a igreja ativa, porque a igreja é esse corpo dEle. É o corpo dEle. Então nós precisamos entender que é muito mais do que estar aqui. Esse momento aqui, amados, é para nos capacitar para tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. É isso que nós temos que entender.
Nós temos a parte da adoração, quando nós iniciamos aqui, adorando. E tem esse momento que estamos aqui porque precisamos ser capacitados pelo Espírito. Então, isso vai acontecer através da palavra, porque quando ouvimos a palavra, nossa fé, ela é fortalecida. E nós precisamos desse tempo. Por isso que muitas vezes sentimos tanto ataque. Nesse momento da palavra, é sono, é cansaço, é tanta coisa que vem, depois passa e vê que foi só nesse momento. Por quê? Porque é o momento onde que Deus está forjando, capacitando a sua igreja. É esse momento da palavra, essa palavra que vem e revela ao nosso coração quem somos e o que precisamos fazer para chegar no propósito e no objetivo que Deus tem para as nossas vidas. Então aqui em 1 Coríntios 12, nesses primeiros versículos aqui nós entendemos que tudo isso aqui que Paulo fala é para o bem da igreja, é para trabalhar a igreja, para restaurar a igreja primeiramente. E a igreja sendo restaurada, tratada, fortalecida, ela pode alcançar. Ela pode alcançar. Mas aí você pode dizer, mas como que eu vou orar por alguém se eu também tenho uma enfermidade? Mas como que eu vou orar por um casamento quando o meu também está abalado? Mas como que eu vou? E tantas coisas, amado, tantas circunstâncias da nossa vida que vai nos prendendo e nos impedindo de cumprir o nosso chamado e o propósito pelo qual Ele nos chamou. Porque eu sempre lembro disso, e sempre falo também, que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte dele. Se ele parasse e falasse, quando Deus falou, abençoe seus amigos, e ele pensasse, não, como? Olha a minha condição, eu não tenho condição de abençoar ninguém. Mas naquele momento ele orou pelos seus amigos, e a palavra diz que enquanto ele orava, não falou assim que foi antes, nem foi depois, mas enquanto ele orava, Deus restaurou a sua saúde, Deus restaurou a sua vida. Então, amados, as circunstâncias muitas vezes que nos pegam, que quer nos aprisionar, e nós queremos ficar ali naquela situação e nos sentindo tão incapacitados. Se o Senhor mandar, vá. Porque enquanto você vai, o Senhor vai estar tratando aquilo que você precisa. Enquanto você está indo, o Senhor vai estar fazendo. Mas às vezes nós queremos que aconteça enquanto estamos acomodados e aprisionados nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Toda essa ativação aqui de 1 Coríntios 12, é para a vida da igreja. Tudo isso precisa estar fluindo na vida da igreja. Não é um culto, não é um momento, mas precisa estar constantemente fluindo na vida da igreja. Nós precisamos trabalhar aquilo que nós ouvimos, porque se apenas ouvirmos o que diz a palavra, construímos a nossa casa na areia. Mas quando nós ouvimos e praticamos, vamos construindo nossa casa na rocha. E nós precisamos, amados, praticar aquilo que nós temos ouvido e recebido neste lugar. Amém? 1 Coríntios 2, voltamos um pouquinho aqui. Amém? O 2, o versículo 6 diz assim: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Mas não... Vou começar novamente, que eu me perdi aqui no meu pensamento. Nós temos ouvido muito sobre isso também. Que o Senhor quer fazer da Betel uma igreja madura. Amém? Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Mas não sabedoria. Ai, perdão, vou ler de novo. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus
preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou para aqueles o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então, tudo isso, amados, que nós temos falado, a sabedoria que vem do Senhor, aquilo que você olha para você e não se sente em condições, mas Deus diz, eu creio que você... Deus acredita em nós. Quando nós não acreditamos, porque para a sabedoria, aquilo que nós ouvimos dos homens, dos poderosos, vamos dizer assim, desse mundo, aquilo que nós ouvimos deles ao nosso respeito, muitas vezes, não são coisas boas. Mas quando nós vamos para o Senhor, a sabedoria do Senhor, Ele usa as nossas vidas, não importa. Muitas vezes achamos que temos que ter capacidade, fazemos tantos cursos. Claro que tudo é bom. Mas muitas vezes nós colocamos muito a nossa capacidade naquilo que nós aprendemos. Mas não, amados, aqui não está falando isso. Aqui está falando de uma sabedoria que nem os poderosos vão entender quando Deus começar a usar a sua vida. Uma sabedoria que não é explicada por essa ciência, mas a igreja, ela tem se escondido, ela tem desejado uma sabedoria fora daqui, da Bíblia, e tem buscado, e tem menosprezado outros, porque não tem. Você não tem faculdade, você não tem isso, como que você é líder? Como que você é líder? Você não tem isso, mas como você aconselha? Você não é psicólogo, mas como que você aconselha? Então, nesse tempo, nós precisamos entender que o Senhor quer levantar a igreja, que não se preocupa com as coisas desse mundo, com aquilo que o mundo pode te dar de conhecimento, de sabedoria, mas aquilo que vem do Senhor, porque isso para muitos será loucura. Quando Deus usa a sua vida, as pessoas ficam olhando e pensando, como? E essa pessoa? Mas como? Eu conhecia. Mas o que nós temos feito, amados? Nós temos nos perdido. Em meio a tantas vozes, tantas coisas, nós temos nos perdido. Mas o Senhor deseja hoje liberar sobre nós, trazer sobre nós, ativar em nós o discernimento. Porque a igreja de hoje, ela não tem discernimento mais. E aqui nós vemos que o discernimento, ele caminha junto com a sabedoria. Quando vai falar de discernimento, sempre fala de sabedoria. Mas não é a sabedoria dessa era, como diz aqui, nessa versão, desse tempo, desse mundo, mas a que vem de Deus. E não é o discernimento desse mundo, daquilo que as pessoas, eu consegui entender aqui e tal. Não. É o discernimento que vem do Espírito de Deus. E o discernimento, ele também ele vem como algo para trazer para a igreja. É uma ferramenta, amados. O discernimento é uma ferramenta que vai nos impedir de cair em enganos, de cair em situações, de ajudar. Porque muitas vezes nós estamos aqui, uma situação e queremos expulsar, vamos dar um exemplo bem... Vamos expulsar um demônio que eu acho que esse irmão está endemoniado. Mas às vezes ele está tendo um momento com o Espírito Santo, olha que perigo. Se nós não tivermos discernimento, nós vamos fazer bobagem como crentes. Então o Senhor, Ele está vindo nesses dias para nos capacitar, para nos preparar. E uma das coisas essenciais para a igreja é o discernimento que não tem. Nós temos nos perdido nisso. Nós temos nos perdido nisso, amados. Por quê? Porque para você ter o discernimento, você precisa parar, ouvir o Senhor, ouvir o Espírito Santo. Ele vai te mostrar.
Mas nesse tempo que nós estamos, parar para não, tem que ser muito rápido. Vamos agindo. Parar nesse tempo onde que eu tenho um horário, eu tenho uma agenda, eu tenho trânsito para... Não, eu tenho que... O que é para fazer? Para orar? É para repreender? É para quê? Nós não conseguimos. Por isso que nós temos perdido muito esse tato, esse discernimento. Porque nós queremos fazer tudo muito rápido. E às vezes o Senhor vai estar ali. Quando você nem percebe, o Senhor está ali agindo. Porque você esperou. Então nós... Como igreja, nós precisamos resgatar isso na nossa vida. Buscar novamente, Senhor, eu tinha discernimento, é verdade, eu tinha, agora eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo. Eu achei interessante porque quando eu sempre vejo assim, quando o Senhor traz uma palavra, Ele começa a agir muito. Essa palavra começa a agir muito na minha vida e eu estou há uma semana assim, Senhor, eu quero entender isso e falar sobre isso, me ajuda. E hoje, quando eu estava lá, estava agitada, já eram mais ou menos umas 16 horas, eu estava agitada, e aí a campainha tocou, e eu falei, não é possível, Senhor. Mas o Senhor me acalmou. Olha, discernimento, amados, não que eu seja melhor, é que eu estou aqui com a palavra, tem que acontecer alguma coisa, e o Senhor me acalmou e falou, é fulano, e se acalme. E eu entendi que era para eu ficar tranquila. Então recebi a pessoa com tranquilidade, fiz um cafezinho. Essa pessoa não ia na minha casa, né? Que é um parente meu. Não ia na minha casa há muito tempo. Como que eu ia saber que era essa pessoa? Eu fiquei maravilhada. Mas quando tocou, o Senhor falou, calma, é essa pessoa. Tal. Então eu fiquei tranquila. Não precisei tocar nem nada, porque eu sabia que o Senhor ia fazer tudo certinho. Mas eu fiquei feliz, falei, olha que bênção, estou aqui na palavra e já tive uma experiência. Quando nós entramos na palavra, o Senhor vai fazer essas coisas, amados. Mas nessa geração que a gente está, nesse tempo, não falo geração, porque daí condena, né? Mas nesse tempo em que nós queremos tudo muito rápido, nós não conseguimos ouvir o Senhor, nós não conseguimos ser guiada por esse pastor que vai nos levar às águas tranquilas. Sabe por que nós não estamos indo às águas tranquilas, aos passos verdejantes? Porque nós não conseguimos mais parar para ouvir. Imagine aquele campo, aí tem um pastor lá com o seu grupo de ovelha, outro pastor com o seu grupo de ovelha, mas aquelas ovelhas, elas conheciam a voz do seu pastor. Se outro pastor falasse, ela não entenderia. Ela conhecia a voz daquele pastor que tinha conduzido ela até aquele lugar. Não tinha essa briga de, o pastor, a minha ovelha foi para o seu lado. Elas conheciam, elas estavam acostumadas. Mas nós precisamos, amados, nesse tempo, nós precisamos discernir. Nós precisamos discernir. Aqui, em Coríntios 12, vai falar de discernimento de espírito. Nós precisamos discernir. Porque hoje, a Betel, há alguns anos atrás, muitos anos, mais de 20, nós tínhamos não sei porquê, mas tinha muita manifestação, né? Então você estava ali do lado e daqui a pouco já tinha um manifestando ali e tal, e todo mundo já levava, já tinha, as pessoas já sabiam o que fazer, já levava para um quartinho do lado e ali. Só que hoje, amados, não existe essa manifestação. Mas só que ele não deixou de vir na igreja. O inimigo não deixou de vir. Nós sabemos, quando estamos aqui, temos guerra na nossa mente, temos guerra e aquela coisa e aquela luta para nós entrarmos na adoração. Você canta santo, santo, mas está pensando em tantas coisas, isso daí você acha que é a sua preocupação? Ou você acha que é uma guerra que você está travando e você não está percebendo? Nós naturalizamos muito. Nós não temos discernimento, então nós ficamos aqui perdendo esse momento. Eu quero tanto entrar no Santo dos Santos, mas agora eu estou pensando no boleto, estou pensando na escola que eu tenho que ir lá, me chamaram, eu estou pensando que lá no meu trabalho, o que eu vou encontrar amanhã.
Isso é guerra, amados. Mas nós não temos discernimento para parar e repreender. Dizer, Senhor, toma minha mente agora, eu expulso essa voz que está aqui querendo me tirar da tua presença. E nós achamos tudo muito natural. Eu sou tão assim, minha mente pensa um monte de coisa. Eu sou assim, você não é. A igreja não é. O corpo de Cristo não é. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós não podemos aceitar tudo isso que está aqui dentro da nossa cabeça. Que nos leva para longe de Deus. Porque toda essa agitação na nossa mente, nós estamos aqui quietinhos. Mas aí estamos pensando isso, estamos pensando aquilo, estamos pensando no amanhã. E começamos a ficar. E quando você vê, o culto acabou. E aí você volta para casa sentindo que só passeou. Nada mudou. Vocês estão percebendo como nós temos deixado o discernimento de lado? Quantas coisas você tem feito por falta de discernimento, feito de errado? No trânsito. Sempre falamos de trânsito, né? Porque é um lugar que é um caos, né? Que é um lugar que precisa de discernimento. Nós passamos muita guerra no trânsito, amados, mas nós não percebemos. É uma coisa que, para tirar a nossa paz, nós não percebemos. E quando nós estamos, muitas vezes, quando a gente percebe que tem coisas repetitivas, daí o Marcelo já fala, vamos orar porque estamos numa guerra. Não é viagem, não estamos falando de viajar, subir a serra, estamos falando de Paranaguá aqui, Roque Vernalha. Nós já percebemos, ele já percebe, ele já fala, é uma guerra. Levou uma fechada, acho que na semana passada, fecharam, ele buzinou, estranho, o rapaz não me viu, tal. Depois um caminhão fechou, outros buzinaram porque quase bateu nele. Daí ele já falou, o caminhão me fechou agora, então já vamos orar. Aí a gente já ora, porque a gente já percebe que tem ali um ataque. Mas daí se a gente não consegue perceber, porque às vezes a gente não percebe também, a gente não é perfeito. Aí o que acontece, Amanda? Buzina e briga, amaldiçoa, xinga, fala isso e aquilo. Então nós erramos muito por causa de falta de discernir. Quando estamos no mercado, você entra lá, começa o cartão da pessoa que está na tua frente, dá problema e fica, e tenta, e tenta, e não vai. E você já começa, sempre isso acontece comigo. Vai acontecer sempre com você. Comigo também. Porque em todos os lugares que nós estamos, nós somos atacados. E uma das coisas que o inimigo vem é para tirar a nossa paz. É tão bom ir no mercado, quem gosta, né? Ai, tão bom ir lá. Ai, que bom, o Senhor me abençoou, eu tenho aqui R$50, eu vou poder comprar uma coisinha no mercado, então eu vou no mercado, todo alegre, todo feliz. Aí chega lá, começa uma situação, outra situação, mas a gente acha tudo muito natural. Esse é o problema da igreja. Nós não somos daqui, nós não somos naturais, nós não podemos andar no natural, nós temos que discernir. A nossa vida precisa andar numa vida de discernimentos, amados. Porque muitas vezes nós vamos nos oprimindo, nós vamos permitindo, porque nós não compreendemos o sobrenatural. Nós não compreendemos que nós não somos deste mundo, nós somos sobrenatural e tudo que vem contra nós é sobrenatural. A palavra diz que nós não devemos lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra aquilo que está agindo por detrás da carne e do sangue. E nós vamos ficando passivos. E o inferno vai avançando contra a igreja. Mas a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas as portas do inferno têm avançado contra nós. E nós vamos deixando. Porque nós saímos do nosso lugar de sobrenatural. Do nosso lugar, estamos natural. Da outra vez que eu ministrei, já faz um tempinho, eu falei sobre isso. Enquanto a gente vai levando a nossa vida de crente, os principados e potestades, as religiões aí que têm investido nisso, eles sabem quem eles são, amados. Eles se posicionam
Eles sabem quem eles são e eles vão avançando contra nós e a gente vai dizer, puxa, essa pessoa me oprime, essa pessoa. Mas é que nós deixamos o nosso lugar. Eles estão fazendo o papel deles. Eles estão vivendo o sobrenatural deles. Mas agora, amados, quando nós estamos no Senhor e no nosso lugar, que é o lugar que é à direita dEle, maior é o que está em nós. Mas se muitas coisas têm prevalecido contra nós, é porque nós descemos para o natural. Não podemos, amados. O discernimento, ele é algo importantíssimo para a vida da igreja. E para esse tempo, nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar. Nós precisamos, amados. E isso é maravilhoso, porque quando nós vivemos essa vida discernindo os espíritos, discernindo as situações, nós vamos percebendo quem nós somos. Puxa, olha, o Senhor me fez discernir isso. Você vai percebendo quem você é, a tua identidade vai voltando. Tua identidade de guerreiro. Mas nós temos feito muita guerra no natural. E daí nós temos perdido. Porque as nossas armas não são naturais, mas elas são espirituais. E o discernimento é uma arma poderosa para esse tempo. Onde temos ouvido tantas vozes. Ligamos o nosso celular, tem internet, tem isso, tem aquilo, tem tudo que é tipo de pastor, de ministração. Tem cada coisa horrível. Cada vez que eu ouço uma coisa horrível, eu digo, meu Deus, o que será de nós? Mas a palavra diz, né, que se os tempos não fossem abreviados, nem nós poderíamos escapar. Porque o Senhor já, na palavra, Ele já avisava muito isso, Ele falava muito isso, fala muito isso, porque a palavra, sobre os dias maus, sobre os dias que aconteceriam com a igreja. Mas também a palavra diz que a igreja dos últimos tempos seria uma igreja gloriosa e que fariam obras maiores. E por isso o Espírito Santo está liberando sobre nós essa palavra para voltarmos, lembrarmos quem nós somos. Que nós somos o corpo de Cristo, a igreja que tem o poder do Senhor liberado, a autoridade do Senhor liberada. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Eis que vos dou autoridade. Então essa autoridade está sobre nós, mas nós não temos usado. Tudo isso que o Senhor tem para ativar essa igreja gloriosa está sobre nós, à nossa disposição. E nesses dias o Espírito Santo tem trazido à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Toda essa palavra que tem sido liberada para nós nesses dias é para lembrarmos de quem nós somos. É para lembrarmos a nossa identidade de filhos de Deus. É para lembrarmos que nós temos esse poder não por nós, não pela nossa força, não pelo nosso nome, não pela nossa inteligência, pelos nossos cursos, não. Mas por Ele e para Ele são todas as coisas. São todas as coisas, amados, nós temos que ativar a igreja nisso. Quem é a igreja? Sou eu e é você. Nós temos que nos ativar em tudo isso que nós temos recebido. Não sei quantos estavam aqui naquele dia que o pastor chamou, aqueles que têm dom de cura, venham aqui na frente para serem ativados. Viu muita gente. Então nós temos que trabalhar isso. O irmão está aí do teu lado, perguntando, você tem uma dipirona aí, irmão? Estou com dor de cabeça. Não tenho dipirona, mas o que eu tenho eu te dou. Seja curado agora. Vamos começar a ativar isso. Nós estávamos até brincando, porque nesse culto de cura, eu falei para os irmãos que no final do culto, eu falei, se vocês precisarem exercer a fé, eu não enxergo de um olho. Aí o pastor Albuano falou, eu não escuto de um ouvido. Eu falei, então nós estamos aqui, vamos ativando. Vamos, quem quiser ativar, porque nós recebemos o dom de cura, então vamos ativar. Mas a primeira coisa que uma pessoa fala do nosso lado e fala, estou com dor de cabeça, daí você já vai na tua bolsa, as mulheres, né? Na tua bolsa e já, eu tenho um Anador, eu tenho uma Neosaldina, eu tenho uma... Você é alérgico? A dipirona, eu tenho a dipirona. Então nós temos deixado esse lugar do sobrenatural. Nós temos deixado, amados, nós temos que voltar. Vamos voltar.
Nós temos recebido uma ordem. Vamos voltar para esse lugar e ativar a igreja em tudo aquilo que ela está desativada. O Senhor está ativando, o Senhor quer fazer isso na minha vida e na sua vida. Amém, amados? E o discernimento. Então nós ouvimos nesses dias sobre cura, sobre libertação, sobre o dom de milagres, sinais, maravilhas. E agora o Senhor está falando de discernimento, igreja. Discernir as vozes, aquilo que você ouve. O que é bom para você? Porque tem muita coisa que você vai ouvindo tudo que é coisa, e você depois não vai mais reconhecer a voz do seu pastor. Você tem que parar de ouvir tantas coisas que fazem mal para você, sabe? Tanta coisa que você ouve, e você está por dentro de tudo, e você sabe tudo, porque hoje tudo é muito fácil. E você vai comendo, você vai ouvindo, você vai se enchendo. E depois você não vai conseguir discernir a voz do seu pastor. Isaías 11. Amém, amados? Estão aqui? Aleluia, Jesus. Isaías 11. Isaías 11, o 2 e o 3 diz assim: e o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores. Muitas vezes a falta de discernimento, ela traz para nós juízo. Não juízo para nós, mas nós nos tornamos juízes, melhor assim, né? A falta de discernimento nos faz juízes, porque nós começamos a tratar as pessoas, a julgar as situações pela aparência, por aquilo que ouvimos. E a igreja tem perecido muito por isso. A igreja do Senhor Jesus tem perecido muito por isso, porque nós temos julgado, nos tornamos juízes do nosso irmão, nos tornamos juízes do corpo de Cristo, porque nós não temos discernimento, nós ouvimos, e aquilo que ouvimos, os rumores que ouvimos, nós vamos seguindo. Qualquer cajado que se aponte, nós vamos atrás. Então, aqui está falando de Jesus, Isaías, aqui 11. É uma profecia sobre Jesus. E diz: e o Espírito do Senhor estará sobre ele. Mas eu quero que você entenda também que essa palavra é para você aqui, hoje. Porque nós somos o corpo de Cristo. Amém? O Espírito do Senhor estará sobre ele. O Espírito de conselho e poder. O Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores. Não é uma palavra que nós temos ouvido muito, que vem de encontro a tudo aquilo que nós temos ouvido muito e feito muito, emprestado muitos nossos ouvidos para rumores. Rumores contra pastores, e tem muita coisa acontecendo mesmo. Mas nós temos que entender que o discernimento vai nos tirar desse lugar de juízes. Colocamos rótulos por falta de discernimento. Rotulamos os irmãos por falta de discernimento. Magoamos, ofendemos por falta de discernimento. Liderança, líderes de célula, coordenadores, nós precisamos buscar discernimento. Por algumas vezes, amados, de eu estar atendendo irmãs ali, e muitas vezes acontecer situações durante a conversa em que a líder não teve discernimento da situação, discernimento dos espíritos. Nós precisamos buscar líderes, isso.
Enquanto eu estava ali orando e percebendo a situação, uma manifestação, a líder estava feliz, achando que ela estava sendo cheia do Espírito Santo. E a líder começou a rir, ficar feliz, e eu falei, não é o Espírito Santo que está agindo. O Espírito terrível de morte que está vindo sobre a vida dela. Vamos orar. E nós começamos a orar e teve uma manifestação terrível. Eu estava atendendo uma irmã com a sua líder também, que geralmente, muitas vezes eu atendo junto com a líder. E ela teve uma possessão terrível, onde que ela era arrastada pela sala. Mas a líder demorou para entender o que estava acontecendo. E aí, quando ela começou a gritar e dizer, ele está me puxando, me ajude. Nós temos que encontrar esse lugar, amados. Nós temos nos perdido nessa questão espiritual e temos errado. Ao mesmo tempo, temos o risco de expulsarmos de alguém que está cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele se manifesta de muitas maneiras no meio da igreja. E nós já vivemos isso como Betel. Nós já vivemos isso, onde o Espírito Santo se movia de tantas maneiras maravilhosas e nos enchia de... E um dia nós ríamos, caíamos no chão rindo, outro dia dançávamos. Então ele tem muitas maneiras e nós temos que ter essa sensibilidade, buscar. Ministério de intercessão precisa ter discernimento. Ministério de intercessão que está sempre no meio do povo precisa discernir, porque nós podemos ferir uma pessoa por causa da falta de discernimento. Vocês estão percebendo como é essencial o discernimento para a vida da igreja? Nós temos, amados, não estou dizendo que eu sou melhor que as líderes que não perceberam, não estou dizendo nada disso, que eu sou, muitas vezes já errei muito, por falta de discernimento. Mas nós temos que encontrar esse lugar, nós temos que buscar isso. Amém? Salmo 119. Amados, eu não preciso abrir, eu vou ler, tá? Que já está aqui na minha agenda, daí nós vamos ganhando, mas preste atenção. Salmo 119, anote aí, para você depois compartilhar. Na célula, Salmo 119, o 29 e o 30, 129, meu pai. Salmos 119, o 129 e o 130. Diz assim: os teus testemunhos são maravilhosos, por isso eu lhes obedeço. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos ingênuos. A palavra do Senhor, então você que está aqui, que acabou de se converter, acabou de chegar no corpo de Cristo, o discernimento, o dom de discernimento é para você também. É uma das primeiras coisas maravilhosas quando nós aceitamos Jesus, amados. Nós começamos a ter discernimento e a gente não percebe, a gente vai vendo aquilo acontecendo na nossa vida. E é tão gostoso, então aproveite você que acabou de chegar, é para você. Aproveite, busque isso. Porque é uma das coisas maravilhosas do recém-convertido, porque quando nós encontramos Jesus, é uma das primeiras coisas que vem, nós começamos a perceber o mundo espiritual, nós começamos a perceber, a discernir as situações, e é lindo, então é para você. Receba, receba. Aleluia. Os teus testemunhos são maravilhosos, por isso eu lhes obedeço. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos ingênuos. O discernimento é algo que nós não precisamos deixar. Provérbios 24:3 diz assim: com sabedoria se constrói uma casa, com discernimento ela se consolida. Vocês estão percebendo a importância do discernimento para a minha vida e para a sua vida, para o corpo de Cristo, para a vida da igreja? Agora eu queria que você abrisse Provérbios 22. Vamos ler juntos esse. Aleluia, Jesus.
21. Amado, acho que eu anotei errado. Mas diz assim. É um Provérbios, depois eu... Que pena. Diz assim, grite bem alto por discernimento. Mas eram vários versículos que eu ia ler. Grite bem alto por discernimento. Nós precisamos buscar o discernimento, amados. Nós precisamos gritar para o Senhor. Eu preciso, porque Ele é fundamental para o aperfeiçoamento da igreja, para esse tempo. Um tempo difícil que nós estamos vivendo. Nós precisamos do discernimento para vivermos uma vida sendo edificados e edificarmos os outros. Edificarmos a nossa célula. Nós precisamos, amados. E uma coisa que ajuda muito, e me ajuda muito, em muitas situações que nós vivemos, é Colossenses 3,15, que fala assim, que a paz seja o vosso juiz. Que a paz seja o vosso juiz. Colossenses 3,15. Por que isso tem a ver com discernimento? Porque em muitas situações, quem caminha mais perto comigo sabe disso. Que em muitas situações a gente não sabe o que fazer. Em muitas situações a gente fica, e agora? Se você sentir paz, é porque aquilo, esse é o discernimento. Eu estou sentindo paz, então eu vou fazer. Eu não estou sentindo paz, aquela coisa que começa a te incomodar. Isso daí não parece certo, isso não parece correto, isso não parece de Deus. Isso é o discernimento clamando dentro de você. Quando você não tiver paz, você quer falar, irmão? 8? Ele achou aqui. 8, 22, é isso? Versículo 1. A sabedoria está clamando, Provérbios 8, 1. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca ao lado das portas e entra nas cidades. Não, eu acho que não é esse. Provérbios 2, 3. 2. Ah, tá. Agora eu entendi a minha anotação. É o Provérbios 2, do 2 ao 6. É isso. Se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, e se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como que busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. É esse mesmo. Amém? Anotaram aí? Provérbios 2, do 2 ao 6. E tem essa versão que diz, grite bem alto por discernimento, que é o 2 aqui, né? Amém, amados? Então, amados, aqui em Colossenses 3,15, ele vai falar isso, que a paz seja o vosso juiz. Na primeira parte ali, ele é um versículo maior, mas a parte A ali do versículo vai dizer isso. E isso, marque aí no seu caderno, na sua Bíblia, Colossenses 3,15a. Por quê? Porque isso é importante para a nossa caminhada. Porque muitas vezes nós não estamos sentindo paz e vamos fazendo as coisas assim mesmo. E depois quebramos a cara. Então essa paz que vem quando você precisa tomar uma decisão, essa paz que vem ou que não vem, ou pela ausência, essa paz vai te dar o discernimento.
Ela vai ser esse juiz na sua decisão. Então, quando você estiver diante de uma situação, e nada é assim rápido, não, Senhor, me fala rápido, por favor, me traz paz ou tira paz. Não é nada muito rápido, amados. Mas é algo tão natural, sabia? Aí a gente fica assim, estou sentindo paz, não estou sentindo. Você não vai nem sentir paz, nem se você ficar agitado. Mas é tão natural quando você viu, entrou a paz. Você está ali naquela situação e você percebe, não, tem alguma coisa errada. Vou esperar. Não vou fechar esse negócio agora. Vou depois. Para ouvir o que o Senhor tem. É assim que a igreja precisa caminhar. Eu preciso conversar com essa pessoa. Mas não estou sentindo paz de conversar hoje. Talvez hoje... Não é para ficar com preguiça. E dizer assim, não estou sentindo paz, não vou. Não vou para o culto hoje, não estou sentindo paz de ir para o culto. Mas, amados, se nós entendermos e caminharmos pelo Espírito, nós vamos viver esse versículo, ele vai ser importantíssimo para a sua vida. Eu tive um sonho bem feio com um irmão. Senhor, conto ou não conto? Conto ou não conto? Não estou sentindo muito de contar, então não conta. Não conta. Não está tendo paz? Não conta. Mas para nós entrarmos nesse caminho, sabe que a palavra do Senhor, o Evangelho, Jesus, é muito simples. Mas nós complicamos tudo, nós queremos fazer tudo virar meio místico. Agora eu entendi que tenho que ter paz. Aí você já começa... É algo natural que vai acontecendo na nossa vida, você vai percebendo, você já tem isso na sua vida. Sabe, muitas coisas que você faz, que você quebrou a cara, daí você falou, puxa, bem que eu senti que não era para eu fazer, bem que eu senti que não era para eu falar, bem que eu senti que não era para eu comprar, bem que eu senti que era para eu ter ido. Sabe, essas coisas que acontecem com a sua vida todo dia? É o Espírito Santo querendo te ensinar a ter discernimento, querendo restaurar isso na sua vida. Então, Colossenses 3,15 precisa fazer parte da sua vida, amados. Que a paz seja o vosso juiz. Que a paz julgue a situação. Não tem paz? Não vai, não faz. Não compra. Até com essas coisas o Espírito Santo se preocupa conosco, com os nossos negócios e tantas coisas que nós percebemos ao nosso redor. Muitas vezes nós estamos diante de pessoas e aí você começa a ficar incomodado. Será que eu falo tal coisa? Será que eu não falo? Tudo é uma guerra. Aí você vai dizer, mas como que eu vou perceber? A minha cabeça eu já sou bem ansioso. Eu já sou tão ansioso. Agora descobrindo que tem a paz, como que eu vou encontrar? Mas quando nós caminhamos, nós buscamos, nós ouvimos a voz do nosso amado e nós reconhecemos quem Ele é. Quando Ele fala, quando o Espírito dEle fala ao nosso coração, nos para. Sabe, naquele momento que você está assistindo uma coisa que você não deveria de estar assistindo? E você está ali, a tua alma está gostando, mas você está naquele conflito. Puxa, deveria de ter desligado já. Deveria de ter desligado. Sabe aquela roupa que você vai colocar... E você coloca e dá aquele incômodo, mas você insiste em colocar? Deveria não ter colocado. Então são tantas coisas que envolvem a nossa vida, o nosso dia a dia, desde o nosso levantar, amados. Desde o nosso levantar, o Espírito Santo, Ele já está ali querendo ter esse relacionamento conosco, nos ajudar a discernir, porque estar nesse mundo não é fácil. O Senhor sabe que não seria fácil, por isso Ele enviou o Espírito Santo para nos ajudar e nos conduzir a toda a verdade. O Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. E muitas vezes, Ele vai usar o discernimento na sua vida. Quando nós entendemos que o Senhor tem nos chamado de uma igreja madura, uma igreja que se movimenta na maturidade, ela precisa discernir as coisas, os espíritos, as situações. Então, quando diz aqui em Provérbios, grite bem alto, por discernimento, é porque ele é essencial na minha vida e na sua vida, para caminharmos dentro da vontade do Senhor, e no nosso chamado, como igreja, nós precisamos disso, nós precisamos do discernimento. Então, veja quantas coisas você já tem aí, nesses dias que você tem recebido do Senhor, cura, milagres,
maravilhas, sabedoria, quantos dons que está no meio da igreja. Tem um que eu li aqui, deixa eu ver aqui. Não vou agora lembrar, que eu não lembro se eu marquei, mas que eu estava lendo então em casa, não lembro se eu li em casa. Que fala sobre encontrar o discernimento e a sabedoria, como encontrar o tesouro, um tesouro. Isso está aqui, amados, no nosso meio. Tudo isso que a palavra fala, você já recebeu, eu já recebi no dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Nós saímos do reino, do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. E nesse reino aqui das trevas, onde nós éramos escravos, onde nós éramos perdidos, onde nós não tínhamos uma vida, agora nós somos transportados para um reino do Filho do seu amor. E nesse reino, Ele nos capacita para vencer todas as situações, tudo aquilo que se levanta contra nós. Ele nos capacita pelo seu Espírito, pelos dons do Espírito liberado para a minha vida e para a sua vida, para a vida da igreja, para o corpo do Senhor, que somos nós. Tudo isso que tem sido liberado nesses dias, que a palavra diz, ao meu respeito, ao seu respeito. Amados, tudo isso é para nós vivermos ativos como igreja. Tudo isso é para nós manifestarmos o reino de Deus aqui na terra. Aonde nós estivermos, nós precisamos manifestar o reino do Senhor. Esse é o nosso chamado. E alcançarmos os perdidos. Esse é o nosso chamado. Nós precisamos ser a igreja dos últimos tempos. A igreja gloriosa. A igreja gloriosa. Olhe para o lado, do seu lado aí. Vê se você vê alguma igreja gloriosa. Mas se você não vê, você ministra, irmão. Você é a igreja gloriosa. Você é a igreja dos últimos tempos. A igreja gloriosa. Que manifestaria os sinais do Senhor. Os dons do Espírito, que faria obras maiores que o Senhor. Aleluia! Conseguiu ver aí? Conseguiu ver aí do seu lado uma igreja gloriosa? Profetiza para essa igreja gloriosa. Ativa aí, diga, irmão, ativa, vamos lá, vamos ser essa igreja. Vamos ser essa igreja. Aleluias. Aleluias, amados, se nós conseguirmos viver o que nós temos ouvido, ou buscar viver, nós vamos ver essa igreja gloriosa, nessa cidade. Nós vamos ver essa igreja se manifestando, com o poder do Senhor, com a autoridade do Senhor, que o Senhor tem nos dado. Mas lembre-se, precisamos de discernimento, precisamos discernir aquilo que ouvimos. Precisamos entender que precisamos muitas vezes parar de ouvir, de seguir pessoas que têm feito mal, que têm nos levado a situações das nossas emoções, no nosso comportamento, que tem danificado a nossa mente. Nós precisamos escolher. O discernimento nos leva a fazer uma escolha. Porque quando existem dois caminhos e você tem discernimento, ele vai te levar. O discernimento do Espírito Santo de Deus, ele vai te levar a fazer uma escolha. Ele vai dizer por aqui não, mas por aqui sim. E nós precisamos caminhar dentro daquilo que o Senhor deseja que caminhemos. Amém? Vamos nos colocar em pé. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra, maravilhosa palavra. Maravilhosa palavra que vem de encontro a tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor deseja levantar a Batista Betel como uma igreja que consegue discernir os espíritos, os tempos, as situações. Pai, por isso nós te pedimos, Senhor, que esse dom, Senhor, seja ativado na vida da tua igreja nessa noite, Pai.
Em nome de Jesus, desde o menor até o maior, desde o mais novo até o mais velho, Senhor, que esse dom, Senhor, de discernimento seja agora, Senhor Deus, ativado na vida da tua igreja, de maneira, Senhor Deus, que amanhã os teus filhos já comecem a perceber, Deus, a manifestação desse dom, o agir desse dom, Senhor Deus, nas suas vidas, no seu cotidiano, no seu trabalho, no trânsito, Senhor, onde eles estiverem, que eles consigam, Senhor, perceber, Pai, que algo diferente já está acontecendo com eles e eles estão percebendo. Eles estão percebendo, Senhor Deus, os ambientes, Pai. Eles estão percebendo, Senhor, a atmosfera, eles estão percebendo as pessoas, eles estão percebendo, Senhor, o espiritual de cada ambiente, eles estão percebendo, Senhor Deus, o que está agindo por detrás das pessoas. Senhor, eles agirão, Senhor Deus, de acordo com aquilo que o Espírito Santo estiver orientando, liberando. Pai, abre os olhos da tua igreja, Pai, abre os olhos da tua igreja, Senhor. Abre os olhos da tua igreja, Senhor. Abre os ouvidos da tua igreja para que a tua igreja possa voltar, Senhor, a ouvir e perceber a tua voz, entender a tua voz, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, levanta nessa noite, Senhor, nesses irmãos que estão aqui, Senhor, levanta agora essa igreja, Pai, com discernimento, Senhor. Porque, Senhor, com discernimento nós conseguiremos ir mais longe. Nós conseguiremos alcançar vidas, nós conseguiremos magoar menos, ajudar mais. Senhor, levanta, Senhor, a tua igreja, libera e ativa o discernimento, Senhor, do teu Espírito na vida da tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, vem com teus sonhos, vem com as tuas visões, vem sobre o teu povo, Senhor, com o teu sobrenatural, vem sobre o teu povo, Senhor Deus, com o teu sobrenatural, com aquilo que vem do céu, Senhor Deus, vem sobre nós, Pai. Vem sobre nós, Senhor, liberando agora sobre cada um dos teus filhos, ativando agora, Senhor Deus, sobre os teus filhos, Senhor, aqueles dons, Deus, que estavam, Senhor, adormecidos, escondidos, enterrados, ativa agora, traz agora, Senhor, a existência, a vida novamente, Pai. Ah, Senhor, amados, Deus está me mostrando que muitos irmãos aqui deixaram esses dons muito enterrados, mas chegou o tempo, o Senhor está pedindo para você, chegou o tempo agora de você prestar contas e você desenterre esse dom e deixa o Senhor te usar, deixa o Senhor usar a tua vida. Muitos estavam acuados com os seus dons, mas o Senhor agora quer ativar a sua vida. Se você é essa pessoa, diga: Senhor, eu estou aqui, eu quero, eu desenterro, eu escolho desenterrar os meus dons e colocar à sua disposição. Começa a dizer isso para o Senhor: Senhor, eu escolho desenterrar esses dons que eu tinha enterrado, porque você sabe quais dons você enterrou, você sabe quais dons você não tem usado, você não tem vivido, mas desenterre agora e coloque à disposição do Senhor. Diga: Senhor, eu estou colocando os meus dons à sua disposição, para que o Senhor possa usá-los através da minha vida, da maneira como o Senhor deseja. Em nome de Jesus, Senhor, levanta agora a tua igreja. Ah, Senhor, na força e no poder do Senhor, na força e no poder do teu Espírito, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, levanta essa igreja guerreira, que guerreia, Senhor Deus, pela sua casa, pela sua família, Senhor, por esta cidade, pelos seus amigos do trabalho, Senhor, por aqueles que estão ao seu redor. Pai, levanta agora, Senhor, esta igreja, Pai, guerreira, Senhor, que resgata, que restaura, que cura, que liberta, pela autoridade que o Senhor tem liberado, Senhor Deus, a autoridade que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia.